Olá! Nesta aula vamos continuar estudando problemas de contagem. Antes, faremos uma rápida revisão do que já estudamos, exemplos e depois resolveremos alguns problemas. Bom, então, resumidamente, nós estudamos basicamente 3 tipos de problemas envolvendo contagem. Esses problemas, eles nos levam a realizar agrupamentos, ou ainda chamamos de filas também, e esses agrupamentos ou filas, eles podem ser formados utilizando todos os elementos disponíveis ou utilizando uma quantidade menor de elementos disponíveis. No caso dos agrupamentos em que não utilizamos todos os elementos disponíveis, nós podemos ter agrupamentos ordenados, que são chamados de arranjo simples, e agrupamentos não ordenados, que são chamados de combinação simples. No caso dos agrupamentos em que utilizamos todos os elementos disponíveis, os chamaremos de permutações. Relembrando, para ficar mais prático a resolução dos problemas, no caso do arranjo simples, a contagem dos agrupamentos se dá a partir da seguinte expressão matemática: arranjos de n elementos PAP é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. No caso das combinações simples, nós temos uma expressão matemática que nos permite contar tais agrupamentos. A expressão é: combinação de n elementos PAP é igual a n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. E, finalizando o nosso resumo, para contar as permutações, basta fazer n fatorial. Podemos montar paisagens colocando lado a lado, em qualquer ordem, os 5 quadros da figura. Trocando a ordem dos quadros uma vez por dia, por quanto tempo aproximadamente é possível evitar que uma mesma paisagem se repita? Portanto, como nós temos que utilizar a quantidade de elementos disponíveis, nós estamos falando aqui de um problema de permutação. E, como a quantidade de elementos é 5, então a quantidade de paisagens que podemos montar será P de 5, ou seja, 5 fatorial. Calculando 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Obtemos, assim, 120 paisagens. Bom, então, 120 dividido por 30, que é a quantidade de dias que usualmente atribuímos a um mês. Então, 120 dividido por 30 resulta 4. Portanto, essa quantidade de paisagens representa 4 meses de montagem sem repetir nenhuma paisagem. Logo, a resposta é o item D. Uma melodia é uma sequência de notas musicais. Para compor um trecho de 3 notas musicais sem repeti-las, o músico pode utilizar as 7 notas que existem na escala musical. A quantidade de melodias diferentes possíveis de serem escritas é... Bom, neste caso, nós temos à nossa disposição 7 notas musicais. Temos um total disponível de 7 notas e queremos utilizar apenas 3 notas. Portanto, este é um problema de arranjo ou de combinação. Bom, agora temos que decidir, então, se é arranjo ou combinação. A diferença de um para o outro é a importância da ordem dos elementos. Então, vamos analisar o nosso problema, se aqui importa ou não a ordem, né? No caso, se nós montássemos
um trecho com Dó, Ré, Mi. Então eu teria aqui uma melodia. Mas, se eu utilizasse essas mesmas 3 notas na ordem Ré, Dó, Mi, embora sejam as mesmas notas musicais, são melodias diferentes. Então eu devo contar também esta melodia, logo a ordem nesse caso é importante. Então aqui neste caso nós teremos um arranjo e não uma combinação. Então este é um problema de arranjo simples, porque não vamos repetir notas, né? E já que é um problema de arranjo simples, nós sabemos que a quantidade de arranjos de n elementos P a P é igual a n fatorial sobre n menos P fatorial. A quantidade de arranjos simples do nosso problema é arranjo de 7 elementos 3 a 3, que vai ser então 7 fatorial por 7 menos 3 fatorial. Ou seja, 7 fatorial sobre 7 menos 3, 4 fatorial. Nas aulas anteriores eu expliquei como simplificar esse tipo de expressão envolvendo fatorial. Observe que em 7 fatorial também tem 4 fatorial, pois 7 é maior do que 4. Portanto, escrevemos 7 fatorial como 7 vezes 6 vezes 5 vezes. Agora o restante se torna 4 fatorial sobre 4 fatorial. Assim, simplificamos 4 fatorial e obtemos 7 vezes 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 7, 210. Portanto, a quantidade de melodias que nós podemos formar com 3 notas sem repeti-las é 210. A alternativa correta é a item D. Em uma circunferência estão indicados 8 pontos. Vamos fazer um desenho aqui então. Tem uma circunferência e tem 8 pontos. Vamos colocá-los aqui, já que a posição não faz muita diferença. Vamos colocá-los como uma pizza. Então temos aqui 8 pontos. A. Determine a quantidade de segmentos que podem ser traçados ligando os pontos 2 a 2. Bom, então nós queremos traçar segmentos. Para facilitar o entendimento, vamos numerar nossos pontos. Bom, então segmento é uma linha que une esses pontos, ou 2 pontos, né? Posso ligar então o ponto 1 ao ponto 7, formando um segmento. Eu posso ligar o ponto 1 ao ponto 3, vou formar um segmento, e assim por diante. Mas vejam só, se eu formar o segmento 1, 3, ao ligar 3, 1, ou seja, ao formar uma fila, né, com os elementos 3, 1, eu estou construindo o mesmo segmento que eu já construí no caso de 1 com 3. Portanto, nesse caso, eu não posso contar, né, 2 vezes o mesmo segmento. Aqui, então, nós estamos vendo que a ordem não nos interessa, porque 1, 3 e 3, 1 simboliza o mesmo segmento. Então, este é um problema que não é de permutação, porque nós queremos formar segmentos e nós temos 8 pontos. Então, nós temos 8 pontos e queremos utilizar... no caso aqui não é 3, né?
Nós queremos utilizar 2 pontos, porque o segmento é formado ali, então, por 2 extremidades. Então não é permutação, porque não usamos todos os pontos. E agora, é arranjo ou é combinação? Então, neste caso, como a ordem não importa, nós estamos falando de combinação de 8 elementos, 2 a 2. E como já vimos anteriormente, para calcular, fazemos 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 menos 2 fatorial. Então, neste caso, temos 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial. Vamos simplificar agora essa expressão. Em 8 fatorial tem 6 fatorial. Então, podemos simplificar o 6 fatorial utilizando o 8 fatorial. Para isso, vamos desmembrar aqui. O 8 fatorial se torna, então, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E no denominador temos 2 fatorial vezes 6 fatorial. Portanto, simplifica 6 fatorial com 6 fatorial e sobra então o quê? 2 fatorial aqui embaixo, olha, 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, como aqui é 2, 8 dividido por 2 dá 4. Simplificando então aqui, o 8 por 2 dá 4. 4 vezes 7, 28. Portanto, é possível formar 28 segmentos com esses 8 pontos indicados na circunferência. Passando agora para o item B, quantos triângulos podem ser obtidos utilizando os pontos como vértices? Bom, então neste caso, nós queremos combinar esses 8 pontos, não 2 a 2. Queremos combiná-lo 3 a 3, porque nós precisamos, olha, para formar um triângulo, de 3 pontos que são os 3 vértices do triângulo. Ok? E como não podemos repetir, né? É uma combinação simples, já que também neste caso a ordem dos elementos não importa, né? O triângulo 1, 7, 3 é o mesmo que o triângulo 1, 3, 7 ou 3, 7, 1 e assim por diante. Então, neste caso, nós estamos combinando 8 pontos. Vamos usar apenas 3, né? Então, combinando 8 pontos 3 a 3. Ou seja, é uma combinação de 8, 3 a 3, que é 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. Simplificando, obtemos 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. Não vamos precisar desse traço aqui tão grande. Então, agora 8 fatorial, vamos transformar em 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. Simplificamos 5 fatorial com 5 fatorial. E aí, então, resta 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 1 é 6. Então, 3 fatorial é 6. Ó, simplifico com 6 de cima. 8 vezes 7, 56. Portanto, existe, então, uma quantidade de 56 triângulos formados pelos pontos indicados na circunferência. Com isso, nós encerramos a revisão sobre os 3 tipos de problemas que estudamos até o momento em análise combinatória, que são problemas envolvendo permutação simples, arranjo simples e combinações simples.